Começou a gravação. Pessoal, então eu me chamo Thales, né? Eu vou acompanhar vocês nesse curso aí agora por esses 2 meses. A minha formação, né, em que eu sou formado e qual que é a minha habilidade para ministrar esse curso para vocês, é um curso de assistente administrativo. Eu sou formado em economia, né? Sou economista. Sou daqueles caras que as pessoas acham que a gente passou 5 anos na faculdade para aprender a guardar dinheiro, né? E não é bem assim também, né? A gente não é só essa nossa função. Eu sou economista, né, tenho uma pós-graduação em gestão de finanças e estou no meio de um processo de mestrado agora também. A minha experiência na área administrativa, né, vem da indústria, do tempo que eu trabalhei na indústria. Trabalhei como auxiliar, assistente administrativo e depois também atuei como gerente de produção em algumas fábricas do interior de Goiás. Hoje eu moro em Anápolis, né? Eu estou distante de vocês um pouco, né? Se fosse regime presencial, eu não seria o professor de vocês, com certeza, né? Mas, dada essa semipresencialidade, né? Então, surgiu essa oportunidade para me trabalhar com vocês, o curso de vocês aí. A proposta do curso de vocês é muito interessante para a inserção em mercado de trabalho, né? Esse é o grande objetivo do curso de vocês, é uma capacitação para que vocês tenham mais facilidade de acesso ao mercado de trabalho ou para que vocês tenham uma permanência maior no mercado de trabalho, né? Então, o curso é pensado nessa perspectiva. Logo, pensando dessa forma, né, o que acontece? O curso precisa haver uma interação muito grande da parte de vocês para a gente saber o que de fato, até onde a gente pode ir, né? Esse é o meu perfil de professor, na verdade, né? A aprendizagem, ela não é construída apenas pelo professor, né? Ainda mais nesse sistema mais remoto, mais à distância. Não dá para me produzir conhecimento sozinho, é uma troca, né? Então, ao longo dessa primeira semana, vocês vão perceber que eu vou disponibilizar algumas atividades que vocês vão precisar dizer um pouco de vocês, sabe? Dizer um pouco do mercado que vocês desejam. Até porque assistente administrativo, ele não é uma função específica de um ramo específico, né? Então, a gente tem um assistente administrativo em vários setores. Então, não dá para ter uma formação engessada. A gente precisa fazer uma formação que dê para vocês condição de acessar vários setores ao mesmo tempo, tá? Então, eu iniciei no ITEGO agora também essa semana, não tinha ministrado nenhum curso no ITEGO, já trabalhei com curso técnico pelo Pronatec, né, que é um pouco, é a mesma perspectiva de capacitação, os cursos curtos, né, que é o FIC, mas nunca tinha trabalhado nos ITEGOS, né? Essa é a primeira experiência com os ITEGOS. Mas espero que a gente possa aproveitar o tempo, aproveitar as atividades e que vocês tenham livre acesso. Esse é o ponto mais importante da minha apresentação de hoje, minha apresentação pessoal. É o livre acesso que eu quero que vocês tenham a mim enquanto professor. Não existe aqui uma distinção, certo? Se vocês precisarem falar comigo, é o que eu coloquei lá no grupo. Nas partes da manhã, eu vou estar 100% à disposição, né? Então, qualquer hora vai ser uma resposta mais rápida, entendeu? Estou fazendo uma atividade, estou com dúvida, vou colocar no grupo para o professor. Se for na parte da manhã, vocês vão ter a resposta rápida. Se for durante o dia, porque vai acontecer de alunos às vezes estarem fazendo atividade ao longo do dia, podem mandar as mensagens da mesma forma. Só que talvez eu demore um pouco mais para responder, porque eu vou estar numa outra instituição executando um outro trabalho. Mas vocês têm livre acesso para falar comigo tanto no privado quanto no grupo, tá? Eu sei que tem às vezes alguma dúvida, algum assunto que vocês não querem tratar no grupo, podem tratar no meu privado também, tá? Tá aberto o meu WhatsApp para quem quiser mandar as mensagens. Tudo bem? É. Como não tem nenhuma câmera ligada, eu espero que esteja tudo bem. Pessoal, eu vou deixar esse momento agora franqueado. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer se apresentar? Núbia, Tiago, Márcia, Marcelo? Alguém quer apresentar, quer falar? Professor, o senhor é de Oi. Anápolis que o senhor estava falando? Isso, Márcia, eu sou de Anápolis. Na verdade, eu sou de Itumbiara, né, que é mais próximo de vocês aí, mas eu estou morando em Anápolis já tem uns 2 anos aqui. Apaixonei na sua cidade. Eu tive aí quarta, quinta e sexta. É boa demais essa cidade. Eu gostei também. Marcelo, você abriu a Apaixonei. câmera aí, quer falar com a gente?
Ô, rapaz, bom dia, professor, bom dia para todos. Bom dia. Nessa questão de falar, eu sou péssimo Que em é me isso, vamos comunicar. desenvolver essa habilidade. É um Não, assunto de espero, hoje. espero. Mas muito feliz de estar participando, quero aprender junto com todos aí, especialmente com o senhor, que a gente possa estar com a mente aberta, né, para aprender e agregar isso em nossas vidas. Isso mesmo, Marcelo. Núbia, quer falar, Núbia? Ativa o microfone aí, Núbia, está desligado. Bom dia a todos que estão em sala. Me chamo Bom dia. Núbia e sou casada, tenho 2 filhos e para mim está sendo uma honra participar desse curso, né? Vai ser um aprendizado a mais para mim. Com É isso. certeza. Pessoal, ao longo da aula, eu vou tirando alguns prints da tela para a gente deixar registrado que a aula foi dada, certo? Porque como tem atividade, então ao longo da aula eu vou tirando alguns prints, só para me deixar registrado depois na plataforma. Beleza. Mais alguém quer falar alguma coisa antes da gente falar um pouco do curso, dos conteúdos? A aula hoje é muito tranquila, pessoal. A aula hoje é uma apresentação do curso, da forma que a gente vai trabalhar, para tentar não ter dúvidas daqui em diante, né? Porque como vai ser muito rápido, né? Todo dia. Então hoje eu tirei para a gente tirar dúvida. Vai ter uma atividadezinha no final, bacana. Mas a aula hoje é para a gente conhecer o curso que vocês escolheram, né? Vocês têm os motivos de vocês por ter escolhido. Eu vou dar uma apresentada no curso, a gente vai falar como que ele vai funcionar. Então hoje é bem tranquilo. Se quem quiser falar, pode ficar à vontade. É Monara. Monara, seu áudio está ativado, você quer falar? Acho que ela não quer falar. Pessoal, então vamos lá. Eu vou projetar para vocês aí uma apresentação que eu preparei, certo? A partir daí vocês não vão me ver mais, né? Vocês vão ver a apresentação de slides. Em algum momento eu corto para mim, para a gente poder conversar. E eu queria que vocês ficassem à vontade para interromper, certo? Então, tipo assim, realmente eu quero que vocês se sintam muito à vontade. Eu nunca acreditei na aprendizagem que só o professor fala e que o aluno não tem oportunidade de intervir. Então, se em dado momento da apresentação vocês sentirem vontade de perguntar alguma coisa, podem abrir o microfone de vocês e me interromper para a gente conversar, certo? Pode ficar tranquilo quanto a isso. Márcia, você quer falar? Sim, Pode eu queria falar. dar bom dia pro pessoal, né? Os novos coleguinhas, como se diz. E eu queria falar com você o seguinte: eu tô com extrema dificuldade com essa questão de aulas online, Uhum, porque eu sou uma pessoa extremamente visual, né? E muito uhum, prática, então eu gosto daquela prática dia a dia. uhum. Pergunto muito, quando eu tenho dúvida, eu vou sempre estar perguntando. E na turma, geralmente, tem aquela pessoa que tem extrema dificuldade de perguntar. Se quiser me chamar no PV e fazer a pergunta e pedir para me perguntar, eu estou disposta. Se alguém quiser, às vezes fica com vergonha de estar perguntando, eu já não tenho vergonha, não. Pergunto mesmo. Tá certo, Márcia. É uma habilidade, comunicação. Isso é uma habilidade, a gente vai falar de habilidades hoje. Cada um tem sua habilidade, né? Tem aqueles que querem, almejam uma habilidade diferente, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, mas pode perguntar sempre que precisar, viu, Márcia? E se vocês, colegas, realmente não quiserem perguntar direto, quiserem usar a Márcia como um instrumento da pergunta, podem ficar à vontade também, tá? Já que ela deu a liberdade para vocês, tá bom? Eu vou só projetar minha apresentação aqui para a gente começar. Vocês estão vendo a minha tela aí agora? Continuo vendo o senhor. Continuo vendo o senhor. Eu estou vendo a tela. Ah, tô vendo aqui a tela. Apareceu uma tela aí escrito curso de assistente administrativo. Vocês confirmam para mim, por favor? É que tem a setinha de Sim, subir. Sim. Vamos lá. Isso. Então, beleza. Então, se a maioria está acompanhando, eu vou só fechar um pouquinho, só para ver se tem alguém pedindo para entrar, porque depois que eu começo a apresentar, não tem como eu autorizar. Aqui, iniciar a apresentação.
Pessoal, então vamos lá. Esse é um slide de apresentação. Vou disponibilizar esse material, tá? Não precisa se preocupar. Se vocês quiserem ir anotando dúvidas, ir anotando pontos que vocês acham que precisa ficar mais esclarecido, ou que eu preciso falar mais um pouco, à vontade. Esse é o material que eu preparei de apresentação do curso. Lá no final tem um pouco de conteúdo, mas é um material para apresentar o curso, para vocês entenderem, e eu vou disponibilizar. Hoje eu também estou sem acesso à plataforma, né, aquela onde a gente vai fazer as atividades. O pessoal do TI está tentando resolver durante a nossa aula. Se de tudo eles não conseguirem resolver, eu vou antecipar, vou divulgar no WhatsApp, a gente vai usar o WhatsApp até a plataforma ficar 100%. Alguns alunos me procuraram também que ainda não conseguiram acessar, e eu passei para a coordenação, e outros alunos que também tiverem problema com acesso à plataforma, vocês podem me procurar depois também, a gente vai organizando para todo mundo ter acesso. Então, o nosso curso de assistente administrativo, o início da aula hoje, a previsão do término é para maio. Quando eu falo previsão é porque imprevistos podem acontecer, feriado, a gente vive um momento tão complicado, né, que hoje nada que a gente planeja acontece 100% da forma que a gente acha que vai acontecer. Né? Por exemplo, essa semana Goiânia, grande capital, vai estar tudo fechado comércio, então acaba que muitas variáveis podem afetar a nossa rotina. Né? Mas a previsão é tudo correr tranquilo. No início de maio vocês vão estar terminando esse curso, tá? Alguns dados gerais do nosso curso, né? A carga horária dele são 200 horas, né? Um curso extenso e intenso. Quando eu falo extenso e intenso, porque essas 200 horas vão acontecer em 2 meses e alguns dias, né? Ou seja, vocês vão ver que vocês vão ter uma carga de conteúdo muito grande, mas que a gente vai tentar trabalhar de uma forma muito tranquila, tá? Vocês podem ficar tranquilos, vocês não vão se sentir sobrecarregados. Vocês vão se sentir bem fazendo as atividades e nesses conhecimentos. O eixo, isso aqui é uma questão de divisão dos ITEGOS, né? O grande eixo que a gente trabalha é o eixo de gestão e negócios, né? Que é a minha área de atuação. Então é um eixo e dentro desse eixo tem vários cursos, como auxiliar administrativo, assistente administrativo, recursos humanos. É como se fosse uma classificação maior. E aí, tem uma competência geral. Na aula de hoje, eu vou chamar a atenção agora para isso e vocês já fiquem atentos durante toda a aula em tudo aquilo que eu vou falar em relação a isso. Existem algumas coisas, alguns nomes, alguns conceitos que são muito parecidos. E nós, no cotidiano, a gente não consegue separar muito bem. Por exemplo, competência e habilidade. O que é uma competência e o que é uma habilidade? Tudo isso é muito difícil de distinguir, muitos até confundem, né? E hoje na aula a gente vai falar um pouco sobre isso lá no final. O nosso curso em si, quando eu planejo um curso, quando eu proponho um curso, eu penso nas habilidades que eu quero transmitir e nas competências que isso vai gerar. O curso de vocês, de maneira geral, ele tem a seguinte competência, que é o que vocês estão visualizando aí na tela. Qualificar profissionais com possibilidade de atuar em funções administrativas, nas empresas de todo porte e ramos de atividade, no setor público, na iniciativa privada ou no trabalho autônomo, com mobilidade permanente entre os diferentes tipos de ocupação. Acompanhe a evolução dos negócios e a inovação constante. O que eu estou querendo dizer com essa competência geral? Na verdade, nem sou eu que estou dizendo. Isso aqui está no plano de curso de vocês, que é um documento que vocês vão ter acesso também na plataforma, que fala tudo do curso, né? Na verdade, o assistente administrativo, né, quando a gente fala de qualificar, porque esse é o grande objetivo, né? Eu acho que a maioria de vocês também entraram aqui nesse curso buscando uma qualificação, seja para inserção no mercado de trabalho, que anda muito difícil, muito competitivo, seja para permanência no mercado de trabalho. Então, quando a gente coloca assim, qualificar o profissional com possibilidade de atuar em funções administrativas. Funções administrativas são as mais diversas possíveis. Então, o assistente administrativo, ele atua em qualquer setor administrativo dentro de uma organização, dentro de uma empresa, dentro de uma instituição, dentro de um órgão público também. Então, o assistente, ele não tem, por exemplo, esse curso é assistente financeiro, é assistente administrativo para a área financeira. Não é. É um curso de assistente de maneira geral. Existe assistente administrativo financeiro? Existe. Existe assistente administrativo para recursos humanos? Existe. Mas o nosso curso ele está propondo para vocês uma formação geral, aonde quando terminar,
vocês possam atuar em qualquer nível de instituição, seja ela uma pequena empresa, seja ela uma multinacional, seja um trabalho próprio, que hoje tem acontecido muito, né? Acho que vocês devem ouvir muito essa palavra, que é o tal do empreender, né? Os empreendedores. Então, esse curso é para dar base. Se ao final desse curso eu não ver em vocês uma base, eu fico muito triste, mas eu tenho certeza que vocês vão sair daqui com a carga, né, do conteúdo adquirido e assimilado. Então, vocês vão ser preparados para funções administrativas rotineiras, desde a comunicação, e aí foi o Marcelo, se eu não estiver enganado, que falou a respeito disso, né? Que é uma habilidade, como se comunicar dentro da empresa, qual que é a forma correta de me direcionar ao meu gestor, ou a um colega de trabalho, a comunicação oficial dentro de uma empresa, seja por e-mail, seja por qualquer outro tipo de documento que a instituição tenha. Então, vocês vão passar por esses pontos. Cada ponto a gente vai ter uma carga horária específica e vocês vão ali aprender um pouco disso, tá bom? Então, essa é a competência geral. Eu preciso capacitar vocês para funções administrativas independentes de tamanho de empresa, de atividade, né? Ou seja, não, eu quero trabalhar na empresa de agronegócio. Acho que aí na cidade de vocês o forte é agronegócio, não é? É. Então, assim, eu quero trabalhar numa grande empresa aqui, esse curso vai me dar condições de acessar essa empresa? Sim, ele vai te dar funções administrativas gerais, independente da área de atuação. Cada área de atuação tem suas especificações, né? Mas vocês vão ter uma formação ampla e geral. Aqui eu trouxe duas imagens, né, que falam um pouco do assistente, da descrição do que vocês vão fazer, né, ou do que o cargo de vocês exige. Então, quando a gente fala de assistente administrativo, essa definição que está no quadro que tem a moça aí embaixo é quase que a mesma que está lá do outro lado, né? Mas aí está dizendo de alguns nomes que vocês podem receber no mercado de trabalho que não seja assistente administrativo. É uma dúvida de muitas pessoas. Eu fiz um curso de assistente administrativo, então eu tenho que procurar só vaga de assistente administrativo? Não. O curso é assistente administrativo, mas isso te dá a condição, por exemplo, de trabalhar como auxiliar de escritório, supervisor administrativo, auxiliar administrativo, escriturário e N outras funções, né, que sejam administrativas. Quando eu falo da descrição do cargo, esse aqui já traz um pouco mais de competências, que é o que você vai exercer na prática, né? Executar serviços que envolvam apoio, por exemplo, de organização, atender cliente, efetuar cadastro, digitação, fornecer e receber informações de produto e serviço, cuidar de documentação, etc. O trabalho de um assistente administrativo, por vezes, ele é burocrático, né? Ele precisa de algumas habilidades que precisam ser desenvolvidas. Mas o Thales falou de uma habilidade que eu não tenho na aula. Nenhuma habilidade não pode ser desenvolvida, certo? Ou seja, eu não tenho habilidade de organização. Eu não consigo ser um cara organizado. Olha, isso dá para desenvolver, né? Certo? A gente vai falar um pouco disso hoje, mas vocês precisam entender que se você não tem habilidade, você pode desenvolver ela com o percurso do tempo. Tudo bem? Até aqui está tranquilo? Posso prosseguir? Pode sim. Sim, tranquilo. Beleza. Se não tiver, vocês dão o grito aí que a gente vai intervindo. Beleza. Aqui eu trouxe uma imagem. Essa imagem ela diz muito, é quase que um resumo, entendeu? Então eu vou gastar um tempinho aqui para a gente sair daqui com um entendimento bacana dela. Quando a gente está falando aqui até agora, a gente falou lá no início que era uma competência geral, que eu precisava qualificar vocês e tudo mais. Eu não, né? Vocês vão se qualificar através do esforço de vocês e da aprendizagem. E aí aqui a gente vai começar a falar desses dois conceitos, habilidade e competência. Eu trouxe uma definição do Katz, que ele vai dizer que habilidade é a capacidade de transformar conhecimento em ação e que resulta em um desempenho desejado. Então, quando eu falo de habilidade, não sei se vocês conseguem entender aqui agora isso que eu vou falar. Eu estou falando de habilidade e apareceu um outro conceito que se chama conhecimento. Thales, então quer dizer que para se ter habilidade é preciso algum tipo de conhecimento? Sim. Mas eu posso ter habilidades natas? Pode. Por exemplo, eu sou um bom comunicador. Ótimo. Isso é uma habilidade nata. Porém, quando a gente vai avaliar esses bons comunicadores, eles têm no histórico da família dele pessoas que eram boas comunicadoras. Ou seja, ele adquiriu um conhecimento mesmo que não tivesse ali com essa intuição.
Então, por exemplo, eu preciso ter habilidades. Algumas habilidades você já tem. Você já tem conhecimento de algumas coisas. E aí a gente entra no finalzinho da frase, né? E que resulta em um desempenho desejado. Ou seja, que existe uma meta, um objetivo. Então são 3 palavras aqui que a gente vai tentar juntar elas. O conhecimento, a habilidade e a atitude. Não sei se vocês lembram da matemática, quando vocês começam a aprender matemática, isso eu não sei se é na 7ª ou no 6º ano, eu não lembro mais, talvez vocês nem se lembrem mais. Mas quando a gente fazia os conjuntos numéricos, fazia uma bolinha aqui, tais números, aí falava conjunto A pertence ao B, conjunto B pertence ao A. Vocês lembram disso? Sim. Mais ou menos, né, gente? Faz tempo, não precisa também lembrar, não. Mas lembra que a Tem gente ia tanto fazendo as tempo, não. bolinhas? Lembra que... É porque para mim faz muito tempo que eu passei nesse negócio e eu acho que todo mundo tá também, igual eu. Sou novinha, professor. Não passou tanto, não. Sou novinha. E aí vocês lembram que a gente ia fazendo os círculos dos conjuntos e no meio existia uma área que era sombreada por todos, que era aqueles números que pertenciam aos 3 conjuntos. Essa é a competência. Então aqui a gente tem conhecimento. O que é o conhecimento? É o que fazer e por quê. É você entender daquilo que você quer fazer. Não adianta nada eu querer ser um eletricista e eu não saber o que eu devo fazer e nem por quê. Né? Eu preciso de ter conhecimento sobre aquilo que eu quero fazer. Eu preciso ter a habilidade, que é como fazer. Eu preciso saber fazer. Né? E eu preciso ter principalmente a atitude. Né? Porque se eu não tiver atitude, não vai resolver em muita coisa. E essa atitude hoje é o que tem feito diferença no mercado de trabalho. O mercado de trabalho exige conhecimento, exige habilidade, exige um monte de coisas, experiência na maioria das vezes. Mas uma coisa que tem sido muito pontuada é o desejo. Né? Ou seja, se a gente fosse colocar uma escala, a habilidade eles dão nota 2, o conhecimento 3, mas quando você fala de atitude, eles querem um cara que tenha nota 5, nota 8, enfim, a maior nota possível. E é a disposição. Foi o que eu coloquei no grupo de vocês, é a disposição para fazer as coisas. Né? Então, quando eu pego essas 3 palavras, dentro disso surge a competência. Né? Dentro disso, você começa a formar suas competências. Então, eu preciso ter esses 3 elos para que eu seja competente em algum determinado ponto ou aspecto. Por exemplo, jogar bola. Né? Eu vou usar um exemplo mais fora do nosso curso para jogar bola. Quem aqui, eu não tenho competência nenhuma para jogar bola. Eu não tenho habilidade, certo? Eu não tenho habilidade, não tenho competência. Conhecimento eu tenho? Tenho, conheço as regras. Atitude, quero fazer? Não quero. Mas assim, vocês conseguem ver que para ser um bom jogador de futebol, ele precisa ter, além do desejo, ele precisa ter habilidade e ele precisa ter o conhecimento. Aí sim ele é competente, entendem? Se ele não tem as 3, ele não consegue, de fato, ser competente naquilo que ele quer fazer. Certo? Vocês devem conhecer aqueles caras que acham que jogam bola, mas na verdade ele não joga, ele tem só o desejo, ele não tem habilidade. Né? A mesma coisa tem na cozinha. Né? Nossa, eu gosto de cozinhar. Beleza, você tem aí a atitude, né, que é o desejo de fazer. Mas será que de fato, né, a comida é boa, é agradável? Ou seja, nem sempre eu ter o desejo significa eu ser competente. Nem sempre eu ter o conhecimento significa eu ser competente. Para eu ser competente em qualquer setor, eu preciso de ter essas 3 palavras junto, esses 3 conceitos. Tudo bem até aqui? Tudo bem. E aí aqui ele traz no finalzinho, né, o CATS, ele traz... Deixa eu só permitir a entrada de alguém aqui que está chamando aqui para entrar. A Daniela Cruz. Vou voltar na tela já. E aí aqui o CATS no finalzinho, ele traz as 3 habilidades que a gente tem que ter, né, o que o mercado exige. Né? Existem 3 tipos de habilidades importantes para o desempenho administrativo bem-sucedido. E aí aqui a gente traz para o nosso curso, certo? Mas a gente está falando só de habilidade. Quais os tipos de habilidades, Thales, que eu tenho que ter para ser um cara que trabalha no administrativo, seja assistente, seja auxiliar, e que eu seja bem-sucedido?
Aí a gente vai ter 3, então. Eu preciso ter as habilidades técnicas, que isso envolve, por exemplo, a informática básica, né? A técnica de escrita, técnica de comunicação. As habilidades humanas, isso aqui eu acho que não é só para trabalhar, mas para a vida da gente. A gente precisa ter habilidades humanas, como empatia, um bom carisma, né? Educação, são habilidades humanas. E as habilidades conceituais, que aí é a questão do valor da empresa, entender o que é uma organização, é como se a gente estivesse dizendo de conhecimento científico. O que é uma organização, o que é a teoria geral da administração, o que diz sobre... E isso a gente vai ver no curso, né? Então, todas essas 3 habilidades, ao longo do curso de vocês vão passar por elas, certo? Às vezes, quando a gente estiver falando de alguma coisa em relação a, por exemplo, recursos humanos, que é lá no final do curso, né? É o último módulo, vocês vão ver mais claro uma habilidade técnica, né? A habilidade humana a gente vai trabalhar no dia a dia, né? Nas nossas conversas. E as habilidades conceituais, a gente já vai começar isso na aula de amanhã, quando a gente vai falar das teorias da administração. Então, é isso aqui que é o importante, não só para o curso agora, mas como para qualquer coisa na vida de vocês, né? Eu quero gerar competência para ganhar dinheiro. Será que dá para ter competência para ganhar dinheiro? Porque tem gente que é competente para ganhar dinheiro. Tem gente que não é. Então, ele tem atitude, ele tem habilidade, conhecimento, né? Isso tudo são fatores que precisam ser levados em consideração. Tudo bem até aqui, pessoal? Ok, tudo bem. Sim, tudo bem. Agora, a gente vai falar sobre, continuando ainda sobre habilidade e competências, né? E a aula de hoje é muito nessa linhagem. A gente vai falar sobre o chá. Não o chá, né, que a gente toma lá, legalzinho e tal, para quem gosta, na verdade, né? Mas a gente vai falar de conhecimento, habilidade e atitude, que é o que a gente já falou no slide anterior. Mas é que quando vocês vêm para a administração, ou seja, quando vocês começam a estudar a teoria da administração, eles usam essa sigla, chá, né? Ou seja, tudo isso que a gente viemos falando até aqui agora, de competência, habilidade, aqui tem a definição da competência. Competência na área da administração, está sendo muito específico, refere-se a um conjunto de conhecimento, habilidade e atitudes. Então, quando eu falo assim, eu sou competente na administração, eu preciso ter essas 3 variáveis juntas, né? O que a gente chama de chá, ou a teoria do chá. Depois que finalizar a aula, eu vou disponibilizar um vídeo no YouTube para vocês assistirem, que esse chá já virou chave, já tem outras 2 variáveis que estão sendo inseridas já nessa administração mais moderna, né? Ou seja, vai se inserindo coisas que são importantes para qualquer pessoa que queira se inserir no mercado de trabalho dentro de uma questão administrativa, né? Ou seja, eu quero que vocês vão ao longo da aula pensando em vocês, né? Olha, eu estou pensando que eu, Thales, quais são os meus conhecimentos, quais são minhas habilidades. A atitude é você, a atitude é você querer, mas o conhecimento e habilidade, você vai, ao longo da aula, porque lá no final a gente vai precisar disso, vai pensando em você, sabe? Quais são as minhas habilidades que eu já tenho? E quais são as habilidades que eu quero construir? Vai pensando, se vocês quiserem ir anotando um caderno aí para depois a gente falar um pouco disso, a atividade do dia de hoje vai ser mais ou menos nesse sentido. Então, o chá da administração, ou hoje eles dizem da chave do sucesso, né? É você juntar ou você ter a competência completa, que é a junção desses 3 itens, né? O saber teórico, que é você ter o conhecimento, a habilidade, que é você saber fazer, e a atitude, que é você fazer de fato, você ser aquilo que você quer ser de verdade. Aqui nesse ponto, a gente vai abrir um parênteses e vai falar das habilidades específicas do curso de vocês. Ou seja, quando terminar o curso, quais são as habilidades que a gente espera que vocês adquiram ao longo do curso, né? Então, isso aqui está lá no plano de ensino, foi o que o governo preparou, então, assim, é o que a gente espera de vocês ao final. E vocês vão ver que a habilidade, ela está muito na linha do como fazer, né? Saber fazer. Ó, o primeiro item aí, formar profissionais capazes de aplicar e supervisionar recursos tecnológicos gerenciais.
e a informação de visão mercadológica, prospectiva e inovadora. Todo mundo sabe o que é esse termo prospectiva? Não. Não? Prospectiva é você projetar, né? Então, quando você fala que eu vou fazer uma prospectiva de clientes, você vai buscar clientes. Né? Quando eu falo, vou fazer uma prospectiva de vida, você vai planejar, buscar e almejar uma vida diferente. Então, prospectar, esse termo é muito utilizado quando a gente fala de clientes. Eu quero prospectar clientes. Você quer construir uma carteira de clientes. Tá? Então, o primeiro item, a primeira habilidade que a gente precisa desenvolver em vocês, né, alguns talvez já tenham essa habilidade um pouco aguçada, porque existem aquela expressão que algumas pessoas lá nascem líder nato, né, que é vocês serem capazes de supervisionar recursos tecnológicos gerenciais. Será que vocês são capazes hoje? Não precisam responder abertamente se não quiser, tá? Tranquilo. Hoje, se eu entregasse para vocês, fala, olha, eu sei que tem algumas pessoas aqui mais novas, realmente que estão no ensino médio ainda, tem algumas pessoas que já estão no mercado de trabalho, já tiveram uma experiência. Se eu entregasse para vocês uma equipe com 4 pessoas, administrativo, para vocês cuidarem, por exemplo, da parte financeira de uma empresa, vocês conseguiriam liderar essa equipe? Ou pelo menos supervisionar o trabalho dessa equipe? Acho que no meu caso talvez não, né? Pela essa falta de comunicação. Mais alguém quer falar aí? O meu eu creio que sim, mas porém lidar com pessoas às vezes tem uma certa dificuldade, né? Porque são opiniões totalmente diferentes, né? Sim. Mais alguém? Eu também acho que teria dificuldade em lidar com pessoas ainda. Certo. Então, é isso. Quando eu falo de... mais alguém pedindo para entrar, deixa eu só fechar aqui, para depois ninguém ficar de fora da aula. Vou repetir. Voltando para a apresentação. Então, quando eu falo de gerar essa capacidade de supervisionar, recursos tecnológicos não se preocupem muito com isso. É lógico, os dias atuais exigem de nós na educação tivemos que fazer essa mudança muito drástica, né? Por exemplo, você está acostumado ali com um regime de aula sempre presencial, né? Você vai para a sala, conversa com o aluno, de repente você tem que lidar com essa tecnologia. Então, isso é normal de qualquer cargo, de qualquer setor. Né? Vocês precisam, então, ter capacidade de gerenciar recursos, de gerenciar equipe, de fazer prospectivas e de ser inovador. É aquela frase memorável da atualidade, né? Pensar fora da caixinha. Pensar diferente da maioria das pessoas. A segunda habilidade é capacitar e desenvolver competências profissionais que lhes permitam formular, discutir, analisar, selecionar e implementar estratégias de gestão do próprio processo de trabalho. É porque, às vezes, eu vou ser mais pontual aqui. Quando você está fazendo um trabalho, por exemplo, eu trabalho como atendente de uma clínica médica, supondo. Você está ali e você se coloca numa caixa onde você se fecha. Não, meu trabalho aqui é simplesmente atender essas pessoas, marcar a consulta dela e pronto. Quando a gente fala de formular, discutir, analisar e mudar estratégias de gestão, é justamente ser diferente. Não, eu estou aqui, mas o que eu posso melhorar no meu processo de trabalho? O que eu posso... Aí muita gente fala, mas o meu chefe, o meu líder, ele não está aberto a essas questões. Às vezes ele está aberto, mas ele fica esperando da gente um pontapé. Principalmente esses CEO, né, de grandes empresas, que a gente fala que isso acontece mais, eles estão esperando da gente, né, essa iniciativa. E às vezes a gente perde um emprego ou outro porque o cara esperava de nós algo que nós não demos a ele ou não demos à empresa dele. Então, quando a gente fala de formular, discutir, analisar, é um pensamento crítico dentro da sua organização que você trabalha ou de onde você quer trabalhar. Eu não estou dizendo, pessoal, que você precisa ser revoltado, sabe? Porque quando a gente fala de crítico, algumas pessoas acham que ele tem que criticar o salário que ele ganha, que ele tem que criticar que ele está trabalhando demais. Não é isso. É você pensar no seu processo de trabalho. O que eu faço? Eu cuido de um arquivo aqui. O que você pode fazer para que esse arquivo seja mais organizado e mais efetivo?
Ou seja, quando alguém precisar de um documento, ser fácil de achar esse documento. Então, são essas habilidades, abrir a cabeça de vocês de uma certa forma, né, metaforicamente falando, para vocês entenderem que tudo é passível de mudança e que vocês precisam ser capazes de pensar essas mudanças dentro dos setores que vocês estão inseridos, tá bom? Ok. As outras, acho que são essas últimas, são 5 habilidades do curso de vocês, né? Essa terceira habilidade é algo muito bacana, que eu gosto muito, né? Que é uma área que eu amo de paixão, que é oportunizar o desenvolvimento da criatividade, da iniciativa, da autonomia, da liberdade de expressão, criando espaço para discussões sobre questões éticas, respeito e todas as formas de vida e análise crítica do seu contexto laboral e social. Grandes empresas, pessoal, eu não sei em Mineiros se existe uma referência de uma grande empresa que a maioria da cidade... Porque, por exemplo, eu sou de Tumbiara, lá em Tumbiara tem, por exemplo, Caramuru. É a grande empresa, emprega grande parte da população, e é uma empresa que tem esses caracteres, né? Essa habilidade muito clara, eles observam muito esse tipo de habilidade. Eu não sei se em Mineiros tem alguma grande empresa que vocês têm como referência. Tem? Tem sim, professor, que tem bastante empresas grandes. Uhum. Então, essas empresas de porte maior, as de menor porte, elas não entram muito nessa habilidade, ou elas não valorizam muito essa habilidade, que é você ter um discurso, uma liberdade, uma autonomia, para que você saiba, por exemplo, que questões sociais são importantes também. Por exemplo, questão ambiental, né? Você, quando tem habilidade para entender isso, ou quando você entende um pouco disso, ou quando você se preocupa com essas questões, em uma entrevista de emprego, por exemplo, é um ponto positivo, né? Então, ao longo do curso, a gente quer colocar em vocês esse desenvolvimento, entendeu? Criar esse tipo de pensamento, pelo menos esse tipo de reflexão. É preciso que vocês tenham iniciativa, autonomia, liberdade, sempre, liberdade de expressão, ela cabe em qualquer lugar. Mas quando a gente fala do ambiente empresarial, é você saber opinar sobre questões que são importantes para a sua empresa. Seja uma questão ética, seja uma questão social. Quando a gente fala de questão social, ética, entra a questão de gênero, entra a questão de preconceito, entra várias coisas. Então, por exemplo, não dá para mim trabalhar em uma empresa e levar um discurso, né, racista, um discurso que seja homofóbico, esse tipo de coisa que a gente sabe que não cabe em nenhum lugar. Mas hoje em dia as empresas prezam muito por esse tipo de comportamento mais ético, mais social, certo? Principalmente, alguma coisa que é séria, eu vou só antecipando, principalmente em redes sociais. Tá, mas empresa nenhuma olha minha rede social antes de me contratar, não. Galera, isso é algo frequente, tá? Grandes empresas, ou até mesmo pequenas empresas, elas têm o hábito de investigar um pouco a sua vida antes de te contratar, certo? Eles querem saber de fato quem eles estão colocando para dentro da empresa deles. A gente vai falar em algumas aulas para frente, por exemplo, de valores, né? A empresa tem valores e você também tem valores. Os seus valores se encaixam no valor da empresa? Se não se encaixa, ela não te contrata, certo? Então, o curso quer dar a vocês também esse tipo de discussão que vai ser importante para vocês. Esse último tópico, esse penúltimo, né, ainda tem mais um da frente, é o principal, assim, do curso é isso, né? É que vocês possam possibilitar a inserção de profissionais adequadamente capacitados, legalmente credenciados no mercado, assegurando a prestação de serviço de qualidade. Essa é a habilidade que a gente espera, né? Capacitar vocês e que vocês sejam legalmente credenciados. Quando a gente fala, professor, por que você está falando de credenciamento? É porque, na verdade, você vai estar habilitado a uma vaga de assistente administrativo e você é um assistente administrativo. Acontece muitas das vezes de a vaga ser para assistente administrativo e eles contratam uma pessoa que não tem uma formação de assistente, mas ela já tem habilidades, entendeu? Vocês, além de ter as habilidades, vão ter uma certificação e fala, não, eu sou um assistente administrativo. Você vai poder afirmar que é um assistente administrativo. Ou seja, você tem credenciamento para isso. E aí o mercado de trabalho vai estar recebendo pessoas, eu não sei quantos alunos que deu a turma ainda,
mas 20, 30 pessoas, né, Mineiros vai receber 30 profissionais que podem atuar nessa área, né? Essa é uma das grandes objetivos do nosso curso. Por último, né, que aí entra um pouco do que a nossa colega falou a respeito de prática e assistente administrativo, em alguns pontos vocês vão fazer uma atividade bastante práticas, né? Capacitar o participante a criar, desenvolver, implementar e avaliar práticas de gestão empresarial, adequada à realidade específica de cada organização, além de contribuir para seu desenvolvimento. Eu não sei de vocês aqui quem já tem experiência no mercado de trabalho, mas se alguém tiver, vai reconhecer a situação e se quiser falar, pode falar. Já viram empresas que você começa a trabalhar, você é selecionado. Eu comecei a trabalhar numa empresa. Um dia, 2 dias, você começa a observar a empresa e você vê que ela é totalmente bagunçada. Em termos financeiros, em termos administrativos, não tem fluxo, não tem rotina, não tem nada de nada. Vocês vão aprender isso ao longo do curso. Por exemplo, eu preciso ter rotina, eu preciso ter fluxo, ou seja, não, tá, no nosso trabalho aqui, a gente presta serviço de manutenção e ar-condicionado. E eu estou na parte administrativa. Mas você começa a trabalhar e vê que é uma zona, com perdão da palavra, né? É uma bagunça. Eu não sei que dia que eu vou fazer serviço de tal cliente, aí o chefe marca um serviço sem estar na ordem, e aí você vê aquela bagunça toda, certo? Eu estou dizendo aqui que vocês vão terminar o curso e vocês vão ter uma habilidade importante, que é a capacidade de reorganizar instituições. A partir do momento que lhe é dada a oportunidade, é claro. Você não vai chegar na empresa metendo louco, né? Como é a expressão que a galera gosta de usar, metendo louco e querendo mudar a empresa das pessoas, não é isso. A partir do momento que você tem a oportunidade, você tem que ser capaz de avaliar a gestão de uma empresa. Falar, olha, você está me dando liberdade, né? Então, eu acho que a gente poderia criar um fluxo de pedidos, uma planilha onde os pedidos fossem registrados, a gente tivesse um cronograma de atendimento. Tudo isso são habilidades administrativas que vocês precisam desenvolver ao longo desses 2 meses. Dá tempo, tá? Dá tempo. De ao menos iniciar essa mudança em vocês, né? Depois você pode aperfeiçoar essas habilidades. Mas existem empresas que são totalmente desorganizadas administrativamente falando. Elas podem até prestar um serviço de qualidade, elas podem ter clientes fixos, mas administrativamente é uma bagunça. E o assistente administrativo bem formado, ele tem essa obrigação. Ele tem que ser o cara que organiza a empresa, ou pelo menos o setor dele, porque às vezes você não tem capacidade de organizar a empresa inteira, que é grande, mas o seu setor. Eu estou no setor financeiro. E é onde a coisa acontece, né? O setor financeiro da maioria das empresas é uma bagunça. Principalmente empresas pequenas, familiares, por exemplo. Não sei se vocês já trabalharam em empresas que não se sabe o que é dinheiro da empresa e o que é dinheiro do dono da empresa, entendeu? Tudo uma bagunça. O dono da empresa pede almoço, pega o dinheiro do caixa e paga o almoço dele, entendeu? Isso é inadmissível, na verdade. Eu vou abrir um parênteses aqui, só para quem quiser falar, quem já teve alguma experiência de trabalho nesse tipo de empresa desorganizada? Professor, Oi? eu tive uma experiência agora de outubro até dezembro que eu pedi conta da empresa porque eu não consegui trabalhar justamente por questão de desorganização, muito desorganizada, demais. E era no departamento de compras, só que não tinha, tipo assim, quem fazia igual eu fazia compras, eu fazia contas a pagar, contas a receber, e é uma loucura. É totalmente, igual você está falando, é muito complicado. Uhum. É quem falou? Márcia. Márcia. Beleza. Mais alguém tem alguma experiência que quer falar? Não? Tudo bem. Mas é isso mesmo que a Márcia disse, né? Às vezes a gente não se adequa. Então, por exemplo, a Márcia não aguentou. Tá, isso é ruim para mim, é ruim para o meu currículo, esse tipo de coisa, por exemplo, que a Márcia disse. Não, ela simplesmente não se encaixa. Do mesmo jeito que a empresa, ela pode te dispensar porque você não se encaixa no perfil dela, você, enquanto profissional, pode se desligar da empresa porque você não se encaixa no perfil dela, ou porque você não consegue lidar com aquilo, né?
Então, a experiência da Márcia, por exemplo, ela trabalha no compras, né, que é um departamento também movimentado demais. Por quê? Porque tem a galera que requisita, certo? Olha, eu tenho lá a empresa inteira me pedindo as coisas. Tem a galera que geralmente autoriza, que é a galera do financeiro. E tem os fornecedores. Então, você está ali no meio dessa galera fazendo uma mediação. Você tem que comprar o mais barato, mas tem que comprar algo de qualidade. E o financeiro está ali te cobrando o que você está gastando. Enfim, é difícil lidar. Se não existir organização, ou se vocês ali não tiverem essa habilidade, e se também tiver abertura, que o caso da Márcia não teve, vocês acabam sofrendo muito, né? E a empresa não tem desempenho. E é uma palavra fundamental. Eu sou um economista e a gente aprende muito isso. Empresa, né, na maioria delas, se ela não for uma fundação social ou uma organização social, ela tem um único exclusivo objetivo, que é dar resultado. Prestem atenção que eu não falei de dinheiro, tá? Eu falei de dar resultado. E dar resultado pode ser financeiro ou não. Depende do objetivo da empresa. Então, se durante o processo de trabalho você percebe que o seu trabalho ou o seu setor está atrapalhando o resultado da empresa, você tem que ter capacidade primeiro para perceber isso, entendeu? Então isso é uma habilidade que a gente precisa construir em vocês. É essa capacidade de percepção de uma instituição, de avaliar, é o que a gente está dizendo, avaliar práticas de gestão. A Márcia fez uma pequena avaliação da prática de gestão lá do departamento dela. Muito superficial, não entrou em detalhe. Isso vai acontecer durante o nosso curso. A gente vai pegar alguns casos, que a gente fala de estudo de caso, né? Olha, eu vou entregar para vocês uma suposta empresa, um suposto departamento, que tem esses problemas, e vocês, em grupo ou individualmente, vão propor as soluções, certo? Então, isso é uma atividade que a gente vai construir para que vocês possam vivenciar na prática esse tipo de acontecimento. Tudo bem até aqui, galerinha? Tudo certo. Sim, tranquilo. Beleza. Aqui a gente encerra a habilidade e a gente sintetiza as competências. Então, por exemplo, ter noção de conceito básico em informática. Eu não estou aqui falando em momento nenhum que você precisa ser o cara ou a cara, né, da informática. Não precisa, tá? Mas para essa função de assistente administrativo, precisa do básico. Quando a gente fala do básico eu saber operar o computador nas funções básicas dele. Ligar, né? Usar ali o desktop, salvar um documento, baixar um documento, abrir um Word, abrir um Excel. Eu preciso ter um Excel avançado? Olha, para a função de assistente, não. Para algumas empresas, é diferencial. E aí é isso que eu quero que vocês pensem na carreira de vocês. O que você vai adotar como seu diferencial enquanto profissional? Você está fazendo um curso de assistente administrativo, mas o que é o diferencial, Márcia, Marcelo, como profissional? Né? Qual é a habilidade que você se destaca mais? Quando eu falo de informática, o que é isso? Eu preciso, pelo menos, conseguir ligar, baixar um arquivo, mandar um e-mail, receber um e-mail, certo? Thales, mas eu não tenho essa habilidade, essa competência, nem essa habilidade. O curso vai me dar isso? Olha, a gente vai ter alguns momentos que a gente vai falar um pouco disso, mas não tem um tópico específico para isso, tá? Então, por exemplo, Thales, mas então isso é uma falha, eu preciso ter. Beleza, você conseguiu perceber. Aí você vai em busca de um curso que te dê o mínimo disso. Tem vários, né? Na internet, ou até no próprio ITEGO, eu acho que acredito que tem cursos também. Eu ainda não dei uma pesquisada nos cursos todos, enfim. Mas existe cursos que podem dar para vocês o mínimo disso aqui. Mas eu acho que a maioria de vocês que estão aqui na sala, por exemplo, já conseguiu acessar, já está no Meet, nesse ambiente, você já tem um mínimo para isso, tá? Então é uma competência que precisa ter, né? O básico de informática. Entender os processos essenciais administrativos da empresa. Eu preciso saber um pouco de administração, que é o que a gente vai fazer nesse curso. É o básico, mas vocês precisam saber. Não precisam se preocupar que esse tópico aqui a gente vai passar por ele, tá? Saber trabalhar em equipe. Esse aqui é uma treta, né? O trabalho em equipe é algo fundamental nas organizações modernas. Às vezes, numa empresa mais tradicional, aquela familiar, talvez não se tenha muito isso. Mas a gente precisa exercitar o senso de equipe, né? Ou seja, a empresa, ela é do todo.
entendeu? Eu preciso, então, saber dividir minha tarefa. Eu preciso ter um projeto e saber que eu posso contar com os colegas e trabalhar com esses colegas. O curso me dá um pouco dessa competência, tá? Sim. Ao longo do curso, em alguns momentos, eu vou pedir para vocês que façam algumas coisas em equipe. Ah, Thales, mas a gente não pode se reunir presencialmente. Óbvio que não, gente. O Covid está aí, está matando um monte de gente. A gente vai fazer um grupo, só vocês, para vocês conversarem, depois vocês vão me apresentar. Sabe, esse tipo de coisa para que vocês aprendam a trabalhar em equipe, certo? Ter iniciativa, criatividade e responsabilidade no universo empreendedor. Iniciativa e responsabilidade são coisas que já são natas, né? A gente precisa ter isso. Ah, eu sou um cara muito quieto, tá? Só as coisas estão ali acontecendo e eu tô aqui, só tô vendo. Isso precisa mudar, certo? Eu preciso ter a vontade. A responsabilidade no universo empreendedor que a gente fala é você ser responsável pela sua empresa. Aqui eu quero desconstruir uma ideia com vocês ao longo do curso, eu acho que eu vou conseguir, né? Que é a ideia de que a empresa não é sua. De fato, ela não é, né? De fato, você não é dono do capital social, e se a empresa tem prejuízo, o prejuízo, na maior parte das vezes, fica muito com o chefe. Essa palavra chefe, gente, ao longo do curso a gente vai tentar desconstruir ela também, tá? O chefe, na verdade, eu acho que vocês já ouviram falar isso, né? O chefe, na verdade, ele tem a característica muito ruim. Quando você chama uma pessoa de chefe, eu não entendo que é uma expressão boa de se usar. A não ser que seja tipo assim, né? Na brincadeira entre você e um colega, por exemplo, vou abastecer o carro, falou, chefe, bom, é uma outra coisa, é um adjetivo, né? Mas dentro da organização, você chamar o seu superior de chefe não é legal. Porque está adjetivando ele mal, entendeu? Às vezes ele seja um chefe, sim. É aquele cara autoritário, centralizador. Mas, no geral, a gente tenta evitar de chamar as pessoas de chefe, porque chefe é um adjetivo ruim. Você fala, meu chefe. Ó, eu costumo dizer, por exemplo, onde eu trabalho na outra instituição, é a diretora, o gestor, o supervisor. O chefe, a palavra chefe, ela tem um peso muito negativo nessa nova modalidade de administração. Até no vídeo que eu vou mandar para vocês depois, que eu selecionei no YouTube, ela usa a expressão chefe, mas o vídeo já é um pouco antigo, então vocês vão percebendo. Depois eu vou tirar uma aula para a gente falar disso. Então você precisa ter responsabilidade de que o meu trabalho é importante e que se a empresa tem bons resultados, esses bons resultados podem ser transferidos para mim em forma de incentivo, que seja financeiro, ou de reconhecimento. Porque hoje em dia, nem tudo no mercado de trabalho se resume a dinheiro. O fato de você ser um profissional que tenha reconhecimento naquele setor e naquele local é muito bom, certo? Às vezes vale mais do que o dinheiro. Vocês vão entender um pouco disso quando vocês, por exemplo, saírem de uma empresa e vai para outra. Você é um cara que tem um reconhecimento profissional, você já insere em outra empresa numa boa. E às vezes é melhor você ter um reconhecimento do que um aumento salarial por algum tempo. Não estou dizendo que isso não é bom, lógico. Há o reconhecimento salarial, isso é excelente. Mas em alguns momentos, às vezes, você ter um currículo sem ressalvas também é importante. Esses dois últimos tópicos é porque a gente vai, em algumas áreas específicas, a gente vai dar uma aprofundadinha, tá? Por exemplo, executar atividades de apoio nas áreas de logística e financeira. Por quê? Porque a maioria dos assistentes administrativos, eles estão nessas áreas, logística e financeira. A nossa colega, por exemplo, que falou, ela estava na área do compras. E também está muito dentro da logística. Como que se faz? O que é logística? Logística não é simplesmente você mandar produto de um lugar para o outro. Você tem logística interna. A logística dos seus processos, né? Também. E a área financeira é a área que mais contrata assistente administrativo hoje no Brasil. A maioria dos assistentes administrativos, eles estão em áreas financeiras. Contas a pagar, contas a receber, contabilidade. Então, a gente vai entrar um pouco. Não é específico, mas vai dar uma base maior para vocês, tá? E aí tem um pouquinho também de matemática financeira, que é cálculo de juros simples, é uma coisa mais simples, que é uma competência que ao final vocês vão ter também. É lógico, todas essas competências aqui, vocês vão precisar aprimorar elas depois, tá? O nosso curso é aquele curso geral. Então depois vocês vão precisar investir nessas competências.
Até aqui vocês têm alguma observação para fazer? Professor, Oi. é eu, a Márcia, de novo, como sempre. Pode Deixa eu falar, te Márcia, fique à falar, eu vontade. queria só comentar um negócio com vocês, que é igual você falou, a questão da logística, que a logística, ela pode tanto beneficiar toda a empresa, quanto arrebentar a empresa também, porque ela começa Deus da entrada da empresa, até na compra de um caderno, até o final, porque se falta material, vem para todo o financeiro. Se você compra demais, compra muita coisa, arrebenta o financeiro também. Aí vira ou seja, a logística eu costumo dizer que ela é a alma da empresa, não só o financeiro, mas ela é toda, manda em tudo praticamente. Sim, é uma área fundamental. E hoje tem crescido muito, né, principalmente os cursos superiores de logística e gestão financeira. Então, se durante os cursos vocês, eu gostei demais dessa área, quero fazer uma graduação em logística. Tem? Tem. Tem curso superior tecnológico em logística, curso superior tecnológico em gestão financeira. Então, mas, como a nossa colega disse, são áreas fundamentais. Por isso que a gente vai dar uma atenção para elas ao longo do nosso curso, tá bom? Aqui agora, a gente já falou muito, isso aqui é a estrutura do nosso curso, tá? Isso está no plano de ensino também. É como que a gente vai dividir, quais são os tópicos macro. O primeiro tópico é a introdução à administração, que a gente começa hoje, e vai até completar as 80 horas. Então, esse curso vai falar de teorias, de técnicas, é um geralzão, né? Esse é o módulo mais pesado, teoricamente falando. O tópico 2, e aí, depois eu vou falar da avaliação, não vou falar agora não. Como que a gente vai fazer? O 2 é o relacionamento interpessoal e comportamento organizacional. Galera, esse tópico 2 é para a vida. Eu quero terminar esse curso e vocês falam, Thales, eu melhorei enquanto pessoa. Porque se você melhora enquanto pessoa, dentro da sua organização que você vai ser inserido, você melhora também. Certo? Essas são coisas básicas de relacionamento, tá? É o relacionamento interpessoal entre eu e os meus colegas de trabalho. Eu tenho ódio, eu tenho amor por eles. Não precisa ter nem ódio nem amor, né? Vocês vão aprender que eles são pessoas que a gente não... Ao longo desse tópico, vocês vão entender. Eu não tenho como construir afetividade, mas eu preciso construir uma relação harmoniosa para o bom resultado da empresa, tá? Então, esse tópico a gente vai gastar aí 50 horas para a gente aprender técnicas, né? Thales, mas tem situação que eu perco a cabeça, eu falo que não devia. Vou contar só um exemplo para vocês. Geralmente não faço esse tipo de coisa, mas eu tenho um primo meu que trabalhava numa usina em Canápolis, que é uma cidade de Minas, né? E ele foi mandado embora porque ele perdeu a cabeça com a superior dele e usou de alguns adjetivos com ela, entendeu? Então, tipo assim, ele perdeu o cargo dele porque ele realmente não soube se comportar diante de uma situação de estresse. Então, esse tipo de coisa a gente precisa aprender. São técnicas para você, por exemplo, não é ignorar um fato ou outro, mas para que você consiga lidar com situações extremas. O assistente administrativo, ele vai estar inserido todos os dias em situações de risco emocional, com o cliente, com os supervisores e com os colaboradores no geral. Então, assim, esse risco emocional dentro do ambiente de trabalho precisa ser conversado aqui entre nós, tá? Aí aqui entra a comunicação, que é um ponto que a gente falou lá no início, né? A gente vai ter 20 horas para falar um pouco de comunicação. Comunicação interna, como que eu devo mandar um e-mail? Como que eu devo me referir à pessoa? Né? Ele é o meu superior, eu devo falar senhor, senhora, ou o nome, né? Como que eu devo tratar? Como que eu devo redigir um e-mail, né? Por exemplo, esses dias eu recebi um e-mail na outra instituição que eu trabalho, e lá no final, a colaboradora falava assim, até mais, beijos, né? Ou seja, não é comum isso, né? Se fosse no meu e-mail pessoal, né, entre eu e outra pessoa, beleza, mas não é comum. Então, como que eu devo encerrar um e-mail também, atenciosamente? Thales, eu quero pedir que ele me retorne no e-mail, mas como é que eu coloco isso sem parecer abusivo, né? Por exemplo, eu mando para o meu superior uma solicitação de banco de horas. Eu quero fazer um banco de horas na sexta-feira. E hoje é quarta, eu precisava da resposta. Eu quero dar uma... Sabe, essas técnicas para você conseguir fazer uma comunicação efetiva? A pessoa lê o e-mail, entender o que você quer, você ser objetivo, claro, rápido. E para isso a gente vai trazer exemplos, sabe?
Vamos abrir alguns e-mails. Olha, esse e-mail e esse. Vou dar um e-mail totalmente errado para vocês. Vocês vão precisar redigir eles de novo da forma correta, depois que a gente fizer as aulas, entendeu? E por último, né, que não é menos importante, mas é um ramo importante, que é o processo de recursos humanos. Né? Contratação, como é que se dá. Não vamos falar de departamento pessoal, tá? Que é cálculo de FGTS, não vamos entrar nesses detalhes, tudo bem? O que a gente vai fazer aqui é um processo do recurso humano, da seleção das pessoas, como que se dá o processo de recurso humano dentro da empresa. Não vamos falar das questões de direito trabalhista. Às vezes a gente toca em algumas coisas, ou se vocês tiverem algumas dúvidas e quiserem trazer, em um momento oportuno a gente pode conversar sobre. Mas essa é a estrutura do nosso curso, tá? São essas horas, esses 4 tópicos, como que a gente vai dizer, são 4 componentes curriculares. Cada componente será avaliado individualmente, tá? Aí aqui a gente vai entrar, eu vou pular isso aqui e vou vir aqui. Eu volto lá. É só para vocês entenderem. Aqueles 4 tópicos serão avaliados, certo? Mas eu quero que vocês, por favor, não se preocupem, não entrem na paranoia da nota. Sabe? Ah, mas eu vou ser reprovado? Tá? Não, meu Deus do céu, quanto que vale? Como é que vai funcionar as nossas aulas e a metodologia de avaliação? Primeiro, as aulas, eu vou tentar, porque eu acho que isso é necessário, esse momento de conversa nosso, ao vivo e online. Vai ser todo dia, Thales? Talvez sim, talvez não, depende muito de como a gente vai fazer, certo? Então, tipo assim, eu quero dizer para vocês que pode acontecer de tal dia a gente não vai ter nenhum momento síncrono, que é esse momento ao vivo, certo? A gente vai entrar direto na plataforma, com atividade, uma atividade que é um estudo de caso, a gente vai conversando. Vai ter momento que eu vou querer conversar com vocês, a gente vai abrir aqui o Meet para conversar. Sempre que tiver um Meet, eu vou gravar a aula, principalmente porque a gente tem a questão de acessibilidade com alguns alunos, com surdos. Eu vou gravar, vou disponibilizar no YouTube e depois eu vou colocar o link lá para vocês assistirem, né? Ah, eu fiquei com dúvida, quero assistir de novo. A parte que o Thales falou lá de um negócio, eu não lembro mais. Então, toda aula ao vivo minha, vocês podem perceber que apareceu Raquel, na verdade, no meu nome, né? É porque eu estou usando a conta da minha irmã, que me permite gravar. A minha mesmo não permitia. Aí eu vou gravar, vou pôr no YouTube e vocês vão conseguir acompanhar, tá? Então vai ter esse momento ao vivo. Eu preciso dele para a gente conversar. E aí a gente vai ter as atividades na plataforma, que são exercícios, dados, tarefas, trabalho. Toda aula, pessoal, isso aí é uma metodologia do ITEGO, toda aula precisa ter uma avaliação diária. Ah, mas vale quanto? Não tem nota. Você vai ser avaliado pelo seu desempenho ao longo do curso inteiro. Thales, mas e como é que a gente é reprovado ou aprovado? Né? Que é uma dúvida, eu sei que todo mundo que entra no curso, a primeira preocupação deles é como que ele vai ser aprovado ou reprovado, né? Existem conceitos, N1, N2 e N3. O N3 é quando você é considerado não apto, ou seja, eu passei o curso inteiro e o professor me deu um N3, ou seja, ele considera que eu não estou apto a receber o certificado. N1 e N2, todos os dois são aptos, certo? Só que o N2 é como se eu tivesse uma nota entre 6 e 7,9, e o N1 como se eu tivesse de 8 a 10, entendeu? Então, o que a gente vai fazer ao longo do curso? Vocês vão fazendo atividade, a gente vai interagindo, eu vou anotando o desempenho de vocês. Por exemplo, Marcelo lá, Marcelo, acho que é mesmo. Marcelo falou que tem dificuldade de comunicação, então ele participa pouco da aula. Ele vai ser prejudicado? Não. Eu vou, em alguns momentos, pedir para ele participar. Ele vai ter o exercício que ele vai responder. Lá no fórum, como ele não precisa aparecer, ele só vai escrever, talvez ele participe efetivamente. E aí a gente vai elaborando o conceito, entendeu? Então eu espero que ao final, a gente tenha todo mundo ali com o conceito N2 e N1. É óbvio, quando a gente termina o componente, por exemplo, introdução à administração, a gente termina ele. Lá no final, lá na plataforma, quem já conseguiu acessar, eu ainda não consegui para ver como é que está lá, mas tem uma atividade final, que vai ser ou um envio de tarefa, ou vai ser um questionário. Mas assim, é uma atividade que vocês vão fazer, vai aparecer uma nota lá para vocês, mas que não necessariamente indica que vocês estão aprovados ou reprovados, certo? Aquilo lá é para a gente fechar a aprendizagem daquele ciclo, para verificar. Olha, parece que em tal conteúdo, em tal ponto não ficou claro. E aí a gente vai, por exemplo, não, minha nota foi muito baixa, eu reprovei. Não, a gente vai ter uma oportunidade, a gente vai fazer uma outra atividade.
Eu quero dizer para vocês que para perder o curso, não, perdi o curso, não consegui passar. Tem que ser um caso muito extremo de não participação, né? De não fazer tarefas. Os momentos ao vivo, é importante participar, que a gente tem essa conversa, né? Mas eu perdi, não consegui acessar a internet, energia, porque a gente sabe que isso acontece. Você vai assistir depois. Mas o mais importante é, a toda atividade que for proposta, ser feita. Discutir, abrir o fórum lá para discutir, entra, discute, tira dúvida, manda mensagem. Por isso que eu falei que eu estou aberto para vocês. Certo? Então, o último tópico é: a avaliação sempre será contínua, o que quer dizer que todo momento serão avaliados, por meio da interação com o professor e com os demais colegas. Então, por exemplo, hoje a gente vai ter uma atividade. Se não for pela plataforma, porque eu ainda não consegui o acesso, eu vou disponibilizar no grupo, a gente vai conversar no grupo, depois vocês vão postar só a resposta na plataforma. Mas vai ser avaliado. Avaliado no sentido assim, participou, não participou, foi uma participação boa, mais ou menos. Entenderam? Então fiquem tranquilos em relação a isso, a questão de nota. O que eu quero mais de vocês é a dedicação para as atividades e para o conteúdo. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Tudo bem. Entenderam a avaliação? Tudo bem. Sim. Beleza. Então, fechando aqui esse momento síncrono, esse aqui é o primeiro tópico que é a etapa 1, é o primeiro componente curricular nosso, que é a introdução à administração. O que a gente vai fazer nessa introdução à administração? É muito teórico, sabe? É muita coisa, é muita teoria, vai ter uma leiturinha, assim, às vezes mais necessária de vocês, principalmente porque essa primeira parte, por exemplo, breve histórico das teorias administrativas. Tá, mas eu quero é trabalhar, cara. Por que eu preciso disso? A gente não vai gastar tempo demais nessas questões mais teóricas, mas você precisa entender que nem sempre a teoria administrativa ou a administração ela é o que ela é hoje. A gente passa por um modelo Fordismo, depois um Toyotismo, tem um histórico para a gente chegar nesse modelo de gestão que a gente chegou. E quando você conhece essas mudanças que foram acontecendo ao longo do tempo, você consegue perceber novas mudanças que precisam ser implementadas. Então, eu sempre costumo dizer que a história, em qualquer área do conhecimento, ela é importante. Por exemplo, eu não sei quem é a Márcia se ela não me contar a história dela. Eu não sei quem é a Deonice, que é a nossa coordenadora, se ela não me contar a história dela. E a mesma coisa é para o Brasil, por exemplo. Por que o Brasil chegou onde ele chegou? Né? Então, a história conta muito. E aí, quando a gente fala de uma competência que precisa ser gerada, que é saber administrar, conseguir administrar, envolve eu conhecer as outras teorias que foram tidas no passado. Porque, às vezes, você consegue ver o tanto que já mudou e o que pode ser melhorado adiante. Então, a gente vai falar de um pouco de administração no contexto atual, que é esse mundo mais moderno, esse mundo das startups, esse mundo tecnológico, esse mundo das empresas que são apenas virtuais, sabe? Então, isso aqui é um ponto que, para vocês que querem ingressar no mercado de trabalho, é fundamental. Competência técnica no âmbito institucional, ou seja, vamos falar de técnicas, que é o caso da informática, que é o caso da escrita, né? A dinâmica da gestão empresarial, planejamento, organização, coordenação. A gente vai pegar uma empresa, a gente depois vai dar um nome para ela fictício, sabe, para a gente usar ao longo das nossas aulas, e a gente vai avaliar ela nos mínimos detalhes. Olha, a gente precisa de um planejamento, a gente precisa de uma coordenação, a gente precisa fazer um... Então, tipo assim, a gente vai pegar uma empresa e começar a destrinchar ela, como quem pega um animal depois de abatido e começa a separar as coisas para poder vender, né? A gente vai pegar uma empresa e vai começar a separar. Olha, o que é uma organização? É o nome da empresa, né? Mas o que compete? Quem são as pessoas que estão dentro? Olha, a gente tem gestores, a gente tem auxiliares. E a gente vai destrinchar para entender. Tá? E aí a gente vem para os procedimentos de administração, que é a rotina. E aqui embaixo é o objetivo geral, né? Que é analisar as teorias, estabelecer relações, discutir a importância da competência técnica. Aí tem aqui, ó, buscando soluções execuíveis às situações e problemas, compreender a dinâmica, e aí envolve tomada de decisões, procedimentos. Então, o nosso objetivo maior nesse módulo, que é o mais amplo, é entender o que é administrar, que é o que está dentro das teorias. Depois que a gente aprende o que é, lá da história até o dia de hoje, a gente passa um tempo avaliando o contexto atual, e depois a gente vai começar
a abrir uma organização qualquer e começar a estudar os detalhes do administrar. Porque quando a gente fala de administrar, a gente fala dos recursos humanos, recursos financeiros, e aí a gente vai criar um monte de coisa na cabeça de vocês. E aí vocês vão até falar, nossa, Thales, eu tenho habilidade para lidar com recursos humanos. Pronto. Já valeu muita coisa. Você já conseguiu identificar dentro da administração aonde você quer atuar. Porque, por exemplo, eu vou falar de recursos materiais. Aí a Márcia, às vezes, por ela ter trabalhado com compra, talvez ela vai se identificar. Porque o recurso material envolve compra, envolve logística. Então, como que gere recursos materiais? A gente vai falar um pouco disso. Aí o aluno fala, nossa, eu quero isso. Então, ele já se identificou onde ele quer desenvolver suas habilidades e competências. Aí tem o outro que a gente falou de gestão de recursos financeiros. Ele se identificou. Então, é isso. A gente vai pegar uma organização e abrir todas as possibilidades dela para o trabalho do assistente administrativo. Certo? Dúvidas? Eu vou interromper o compartilhamento agora. Voltaram a me ver? Acho que vocês não deixam de me ver, não, né? Ao longo do. Não, o senhor fica embaixo. O senhor fica nas telinhas de baixo aqui. Então você fica com a minha cara feia o tempo todo. Gente, a proposta inicial de hoje é essa apresentação, né? Apresentação do curso, de algumas habilidades, de algumas competências. Esse tópico inicial primordial da nossa aula é justamente isso, né? Competências e habilidades. O que é a proposta agora? Deixa eu só verificar aqui se o meu acesso à plataforma resolveu. Se não tiver resolvido, eu já vou dizer como é que a gente vai fazer. Confirmar aqui, rapidinho, gente. Porque a gente já tem uma orientação mais... Tá cortando. Será que é a sua internet ou é a minha? De mais alguém tá cortando? Não, até agora não. A minha não tá, não. A minha tava tranquila. Deve ser. Então, se é a minha, eu vou ter que desligar e entrar de novo. Fala de Marci. Seguinte, tem hora que eu não consigo ficar sentado. Porque eu fiz o exame e tô com corona. Daí, você vai gravar a aula, não vai? Marci, eu entendi pouco, mas você perguntou se eu vou finalizar a aula agora? Você vai gravar a aula toda vez. Vou gravar. Parece que você tá com falta de ar, né? Porque eu tô com corona. Aí você ficar muito sentado, entendeu? Pode ficar tranquilo. A gente vai gravar as aulas e aí agora eu vou pro grupo do WhatsApp mandar as orientações, tá? Pode ficar tranquilo, pode repousar aí, tá? Tá gravando. Pessoal, então o que vai acontecer agora? Agora são 9h20 e a previsão realmente é da gente ir até umas 9h30. Eu vou dar uma orientação geral aqui. Mas antes de eu finalizar, alguém quer falar alguma coisa, quer pontuar alguma coisa, quer reclamar de alguma coisa também? Pode ficar à vontade. Ninguém? Não, por enquanto tá tranquilo. Beleza. Vou tirar mais um print aqui. O que a gente vai fazer agora? A gente vai lá para o nosso grupo. Não precisa sair agora, espera um pouco, tá? A gente vai lá para o grupo. Eu vou postar o que é a atividade que a gente vai fazer hoje, né? O que é a proposta? Eu vou dizer aqui, lá no grupo eu vou escrever, porque eu preciso deixar registrado lá. A proposta é, eu vou encaminhar dois links para vocês, de vídeos curtos no YouTube. Esses vídeos falam de quê, tá? Falando de habilidades, de competências, certo? É a mesma coisa que a gente já discutiu hoje. Muita coisa a gente aprende pela repetição, certo? Não fazer repetidas vezes, mas ouvir repetidas vezes. Então eu vou encaminhar para vocês esses dois links. Vocês vão assistir com calma, tranquilos. Vão ouvir lá. Tem um lá que é legal, tem um macaquinho, um leão. É um exemplo prático da questão de conhecimento, habilidade e competência. É um macaquinho mexendo com os leões. E vocês vão entender um pouco disso de forma mais lúdica, né? Depois que vocês assistirem os vídeos, que são 2, vocês vão tentar pensar o seguinte. A reflexão é a seguinte. Eu consigo diferenciar competência e habilidades? Sim ou não? Consegue. Aí você vai escrever um pouco disso. Olha, de acordo com a aula, eu consigo entender competência. Não preocupem, pelo amor de Deus, isso é sério.
Não preocupem, olhem bem para mim, que vocês estão me vendo em grande, né? Não preocupem. Está certo ou errado? Certo? Vocês vão escrever sem essa preocupação e depois a gente vai conversar mais. Eu vou responder vocês, a cada um de vocês eu vou dar as respostas, vou dizer, olha, isso é assim, isso não é. Mas não se preocupem, eu estou escrevendo asneira ou besteira. Nesse primeiro momento, o que eu quero de vocês é liberdade. Sejam vocês. Vocês vão escrever, então, para mim. Vamos fazer essa reflexão. Qual a diferença entre competência e habilidades? Depois de assistir os vídeos e a minha aula. Aí vai lá, escreve. Precisa ser grande, tá? Que eu vou escrever? Não. À vontade. Eu só também não quero, tipo assim, 2 linhas para um, 2 linhas para o outro. Né? Vamos conseguir escrever um pouquinho mais. Vamos colocar um limite. Até 10 linhas vocês podem escrever, de 5 a 10. Né? Diferenciando habilidades e competências, certo? Depois que você descrever habilidade e competência e dizendo da diferença, pessoal, quem quiser escrever mais pode escrever, tá? Pode ficar à vontade. Eu gosto de ler. E depois que vocês fizerem essa distinção, vocês vão pensar em vocês. Quais são as competências que eu já tenho? Quais são as habilidades que eu já tenho? Quais são as competências e habilidades que eu ainda quero adquirir? Certo? A primeiro momento, vocês vão assistir os vídeos e pensar isso e vão escrever isso aí para vocês, tá? Não vão, por enquanto, como eu não tenho acesso à plataforma, isso não está lá na plataforma para ser respondido lá. Vocês vão fazer isso para vocês. O que a gente vai fazer nesse primeiro momento? Vocês podem ir no meu privado e compartilhar a resposta de vocês comigo, tá? Para a gente conversar. Eu vou conversando com vocês, a gente vai tal. Aí, assim que a plataforma liberar para mim, eu vou lá na plataforma, vou criar atividade lá e vou avisar vocês no grupo. Falar, pessoal, agora vocês podem ir na plataforma, tal lugar, e colocar a resposta de vocês. E aí, lá também eu vou deixar os comentários. Certo? Professor, mas eu já tenho acesso à plataforma. Eu já consigo ver. Ótimo. Só que a minha atividade não está lá ainda, porque eu não tenho acesso. O meu acesso não deu certo ainda. Então, não dá para vocês ir lá responder por enquanto. Então, hoje, nesse primeiro momento, a gente vai ficar pelo WhatsApp, certo? Então, eu preciso registrar, né, essa interação nossa hoje pelo WhatsApp. Então, eu vou mandar os vídeos, a descrição da atividade, e eu vou mandar tudo isso que eu falei lá no WhatsApp. E aí, vocês vão fazer e vão me mandar no privado. Quem quiser mandar no grupo, pode mandar, tá? Mas tem gente que não quer. Não, tá, do meu texto eu acho que não, eu não quero me expor. Agora, nesse começo, tudo bem. Depois que a gente passar um pouco do curso, vocês já tiverem noção de comunicação, aí não, aí vamos lá, posta no grupo, a gente vê, tá, para socializar. Nessa primeira, vocês podem mandar no meu privado. Não tem problema lotar meu privado, não. Eu vou respondendo, com calma, relaxa. Certo? Vocês entenderam? Beleza, entendemos. Sim, entendi. E aí, a partir de amanhã, eu vou deixar, assim que as coisas forem liberando na plataforma, eu vou avisando no grupo. Mas aí eu vou deixar eu peguei uma apostila do Instituto Federal, que fala de introdução à administração, a gente vai usar só parte dela. Então a gente vai usar alguns textos em PDF para vocês acompanharem, e a minha aula vai ser pautada nisso. Mas sempre antes da aula, por exemplo, hoje no final do dia, eu vou dizer como vai ser a aula amanhã. Então amanhã, eu vou ter mais um momento síncrono com vocês, mas vai ser mais curto. Aqui vai ser direto o conteúdo e a gente já vai partir para as atividades. Mas, mais uma vez, eu vou gravar, vou disponibilizar depois. O pessoal que são os deficientes auditivos, né, eu vou pôr no YouTube, porque o YouTube gera legenda da minha fala, né, e eles conseguem acompanhar. Então, para eles vai ficar bom. Mas, então, eu vou encerrar a aula aqui agora. Daqui uns 5 minutinhos eu já vou lá no grupo e vou colocar. Eu só queria que vocês fizessem agora, quem puder fazer. Tá? Porque eu sei que tem alguns que estão aí em trabalho ou estão fazendo alguma coisa e não vão conseguir fazer agora. A gente precisa fazer ao longo do dia. Quem já puder fazer agora para aproveitar o tempo aqui comigo, ótimo. Quem às vezes por alguma dificuldade hoje precisar fazer ao longo da tarde, pode fazer, pode mandar. E eu vou respondendo de acordo com o tempo que der. Agora eu vou estar à disposição, vou postar a orientação e já vou acompanhando vocês. Qualquer dúvida, eu não entendi,
pode ir lá no WhatsApp, no pessoal, eu converso, ou se for uma dúvida, pode mandar no grupo, que às vezes a dúvida é de outro também. Beleza? Ô, professor, Oi, Marcelo. a gente responde no caderno, tira a foto e manda pro senhor, né, no caso? Pode ser, ou se alguém estiver usando o WhatsApp web, que é mais fácil de digitar ali no computador, e quiser mandar digitado, também pode ser, ou pode mandar por foto. É só um registro para essa primeira etapa, porque depois vocês vão ter que digitar lá no fórum mesmo, né, lá na plataforma. Entendi. Se vocês quiserem fazer no rascunho e no papel, tirando a foto legível da paleta, de boa, Marcelo, sem problema nenhum. Ok, obrigado. Pessoal, mais alguma coisa que vocês queiram falar? Então, eu vou encerrar dizendo a vocês o seguinte: eu estou muito feliz pela quantidade de pessoas, né? A gente está em 12 pessoas aqui, 11 alunos. Tem alguém pedindo para entrar agora. Eu estou muito feliz por poder compartilhar com vocês e quero mais uma vez ressaltar: vocês são livres para conversar, para dar opinião, para dar sugestão, para a gente construir essa aprendizagem junto, tá? O que eu quero maior mesmo é contribuir na formação de vocês. E depois vocês vão falar: pô, Thales, eu consegui um emprego porque a gente teve aquele curso, eu aprendi tal coisa, eu consegui um emprego, foi legal. É isso que eu quero, tá? Que vocês tenham sucesso na vida profissional de vocês, tá bom? Então vocês podem ir saindo e já pode esperar lá no grupo que eu vou mandar as orientações lá para vocês. Tudo bem? Ok, então. Tudo bem. Até mais, pessoal. Até mais. Até mais. Até mais.